próxima palavra que vamos meditar agora nessa noite, João capítulo 14, versículo 1. Você nem precisa abrir a Bíblia porque estará aqui na parede para você, tá? Nós chegamos em João capítulo 14 ontem, amém? Glória a Deus. Chegamos ontem aqui nesse primeiro versículo. Estamos meditando no Evangelho segundo João desde o dia 17 de julho do ano passado. Paramos janeiro e fevereiro para o Apocalipse e março retornamos e chegamos ontem aqui em João capítulo 14, no versículo 1. É nele que nós estamos. Lembrando que esses capítulos 13 até 17 é uma parte extremamente importante de toda a Escritura. Pode ser considerada a parte mais profunda, mais inspirada de toda a palavra de Deus, que o próprio Jesus reservou para falar aí basicamente com os seus 11 apóstolos. Judas ainda começou aí no capítulo 13, mas aí Judas saiu e Jesus ficou então a sós apenas com os 11 apóstolos e trouxe aqui orientações muito importantes para esses apóstolos passarem para a igreja. Um desses apóstolos era o apóstolo João, que estava ali presente e colocou então por escrito todas essas orientações do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus. Antes de continuar, quero saudar o Paulo que está ali. Paulo é meu companheiro. Hoje ele é meu companheiro no seminário, né, lá da aula. Foi meu aluno de grego e hoje ele é professor, viu? Já aprendeu, professor de grego, né? Já fala línguas estranhas muito bem, língua grega. E do lado dele tem a minha aluna também, né? Não estou chegando direito daqui. A Daniela também a Daniela ainda é minha aluna, né? Sejam bem-vindos então, Paulo e Daniela, viu? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Do lado do Paulinho também tem sua irmã ou sua cunhada? Irmã, né? Seja bem-vinda, viu, querida? Deus abençoe. Aqui é a sua casa também. Aleluia. Vamos então dar graças ao Senhor, né? Por essa palavra que nós estamos trabalhando, o Evangelho segundo João, uma palavra muito especial para a nossa formação espiritual. Nesse primeiro versículo do capítulo 14, Jesus disse então: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Repitam. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mulheres. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Homens aí. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A última vez, todos juntos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aleluia. Ontem nós vimos a parte A do versículo, que foi, repita, não se turbe o vosso coração. Então quem veio ontem aprendeu como acalmar a sua alma, para não deixar a sua alma, que é o coração ali, viver em turbulências. Como vencer as turbulências da alma foi a palavra que o Senhor nos deu ontem à noite. Glória a Deus. Então quem não veio ontem à noite, depois acesse o site e escute, porque eu tenho certeza total e absoluta que é para você essa palavra de ontem. Amém? Então escute. Hoje nós vamos ficar com a parte B do versículo. Eu coloquei de vermelho e de azul. Repita, credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Por que Jesus está dizendo para os seus 11 apóstolos ali, depois da ceia, né? Que eles, declarando que eles já creem em Deus. O Deus ali que eles creem é Jeová. É o Deus
o Deus dos seus antepassados, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, o Deus do Antigo Testamento. Todos os apóstolos de Jesus, eles eram da linhagem judaica, portanto da linhagem israelense, não só judaica, porque não eram todos da tribo de Judá, mas eram da linhagem de Abraão, eram do povo de Israel. E como israelenses ou israelitas, como judeus, como povo hebreu, eles então tinham a fé que foi trazida a eles a partir da pregação dos profetas e de todo o Antigo Testamento. Agora Jesus os reúne e chega nesse ponto para dizer para eles uma coisa que não havia dito ainda durante todo o percurso do seu ministério. Eu já vi que vocês creem em Deus. Vocês não são descrentes. Vocês creem em Deus, vocês creem em Jeová. Mas de agora em diante, tem que crer também em mim. Tem que crer em mim. Eu sou o filho dele. Eu sou o filho de Deus. Você tem que crer no filho de Deus. Você tem que continuar crendo em Deus, mas você tem que crer no filho de Deus, tá? Crer no filho de Deus. Porque Deus concedeu ao filho o ter a vida. E só tem a vida eterna quem crê no filho de Deus. Quem não crê no filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. O pai, que era o rei do assim chamado então reino de Deus, o pai passou essa autoridade do reino, do seu reino, toda para o seu filho Jesus. Por isso que depois de ressuscitado, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Foi dada por quem? Por Deus quem? Por Deus Pai. O Pai deu toda a autoridade do seu reino para o Filho. Por isso que mais tarde, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, por exemplo, a carta aos Colossenses, ele diz assim no capítulo 1, versículo 13, que Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Que reino do Filho é esse? O reino do Filho do seu amor. Que reino do Filho é esse? É o mesmo reino de Deus, que agora é o reino do Filho. O Pai colocou Jesus na mais alta posição do seu reino, e o Pai conferiu a Jesus os títulos que vão surgir lá no Apocalipse, capítulo 19, dizendo que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Foi essa exaltação que o Pai fez a Jesus, depois que Jesus foi obediente a Ele até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses capítulo 2 até o versículo 11, especialmente versículos de 5 a 11. O Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Senhor significa aquele que possui a máxima autoridade no reino. Ninguém é salvo sem fé em Jesus. Pedro, que também estava aqui, aprendeu tanto isso, que chega lá no livro dos Atos dos Apóstolos, depois da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro prega para todos os judeus que estavam ali em Jerusalém.
em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. A não ser o nome de Jesus. Só há salvação em Jesus. Por isso que aqui dentro desse capítulo 14, quando chegar no versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único Salvador. Fora de Jesus não há salvação. E isso é tão sério, amados, que gente que diz que crê em Deus, mas não crê em Jesus, essa fé em Deus pode salvá-lo? Não, eles não têm salvação. Por exemplo, continua existindo judaísmo. Não continua existindo no mundo aí judaísmo? Judaísmo não é uma das religiões mundiais? O que os judeus fazem no judaísmo? Eles frequentam as sinagogas, a igreja deles se chama sinagogas, e nessas sinagogas eles leem apenas o Antigo Testamento. A Bíblia deles não tem o Novo Testamento, porque eles não aceitaram Jesus. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Eles ainda estão esperando que venha o Messias, porque ele não acredita que Jesus seja o Messias. A palavra Messias é uma palavra hebraica, que em português significa ungido. E em grego então ficou Cristo, tá? Por isso Jesus, Cristo. O Cristo é o Messias, o ungido de Deus. Ungido é aquele que recebe uma carga, que recebe uma missão, que recebe algo a realizar. O Pai colocou sobre os ombros do Filho, ungiu Jesus com o ministério da nossa salvação. Fora de Jesus não há salvação. A obra da salvação elaborada por Deus antes da fundação do mundo tem o seu centro absoluto em Jesus, no Filho de Deus. A salvação está em Cristo Jesus. Então, os judeus que se reúnem nas sinagogas, que continuam usando kippar na cabeça, aquele chapeuzinho chama kippar, que continuam indo lá orar no muro das lamentações, Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, que continuam se curvando diante de Jeová. Olha, Jeová é Deus, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esses judeus, eles têm salvação? Não. Mas eles invocam a Deus. É o Deus verdadeiro, eles não têm salvação? Não. Vai ficar em dúvida agora? Não tem não, amados. Só há salvação em Jesus. Só há salvação em Jesus. Não adianta dizer que crê em Jeová, né, que é testemunha de Jeová e não crê em Jesus. Encontrei uma vez 2 testemunhas de Jeová que vieram com um livrinho para mim lá, Sentinela era o livrinho. Aí eu falei para eles: eu também sou testemunha. Ah, que bom, você também é, né? Eu falei: só que eu sou testemunha de Jeová Júnior. Ah, como é que é Jeová? É um filho de Jeová, que é Jesus. Ah, tá bom, mas... aí eles quiseram ir embora. Não, agora vocês não vão embora, não. Agora vocês não vão me falar de Jeová Júnior para vocês. E preguei uma meia hora para eles. Nunca mais vieram bater lá em casa. Não adianta, amados. A salvação o Pai colocou nas mãos do Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Glória a Deus. Por isso que eu coloquei aqui a mudança ocorrida na fé
salvífica. O que é a fé salvífica? É a fé que salva, a fé que tem salvação, tá? A Bíblia é um livro de fé. As palavras de Deus, o objetivo dessas palavras é trazer a verdadeira fé salvífica aos nossos corações. Por isso está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, pelo ouvir a palavra de Deus. No Antigo Testamento, ali onde está escrito AT, o período também da Antiga Aliança, tá? Quem está vindo no seminário está aprendendo isso, já aprendeu isso na sexta-feira. No período da Antiga Aliança, o período do Antigo Testamento, as pessoas eram salvas crendo em Deus e crendo no Messias vindouro, o Messias que viria. Ou seja, elas eram salvas crendo em Jesus, que ainda viria, que não tinha vindo ainda. Era futuro para eles, a vinda de Jesus estava no futuro. Então eles criam em Deus e criam também em Jesus, que eles conheciam como o Messias prometido por Deus através de todos os profetas desde o início da Bíblia. As promessas que Deus ia enviar o seu Filho Jesus são as promessas mais numerosas no Antigo Testamento. Começam lá do início de Gênesis. Assim que o homem peca e a mulher peca, Deus já diz lá para a serpente em Gênesis 3:15: porém ódio entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher. O descendente da mulher é o Messias, é Jesus. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No mesmo capítulo de Gênesis 3, Deus viu que Adão e Eva fizeram para si cintas de folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez, e Deus não aprovou as vestes deles. Deus então matou um animal, a Bíblia não diz qual animal foi, e Deus tirou a pele desse animal, e Deus fez vestes, e Deus vestiu Adão e Eva com as vestes que ele fez. Esse animal que Deus matou, que Deus sacrificou para tirar o couro, a pele, fazer as vestes, era uma profecia do Messias vindouro. Então, já desde as primeiras páginas da Bíblia, desde que o homem pecou, a salvação é prometida em Cristo Jesus, estava no Messias que viria. Daí por diante, você tem que ler o Antigo Testamento enxergando as profecias messiânicas, enxergando as promessas de Deus de que iria mandar o Messias. E naquele período, as pessoas eram salvas assim: eu creio em Jeová e eu creio no Messias que Jeová está prometendo. É assim que elas eram salvas. Quando Jesus veio, essa promessa já foi cumprida. O Messias agora não é mais vindouro, ele já veio. Houve então uma mudança na fé salvífica. Ninguém mais é salvo como era no Antigo Testamento, crendo em Jeová e no Messias vindouro que está ainda para vir. Não. Agora não é mais assim, não vale mais esse tipo de fé. A fé teve uma mudança. Depois que Jesus veio, nós temos que crer em Deus e crer no Messias, não no Messias vindouro mais, no Messias que já veio. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus, Jesus já veio. A promessa da vinda do Messias já foi cumprida. Jesus veio, morreu na cruz em nosso lugar, foi ressuscitado, está glorificado. Nós cremos em Cristo Jesus. Cremos em Jeová, Deus, e cremos no Messias que já veio.
e que na sua segunda vinda não virá mais como Salvador, virá como juiz de vivos e mortos, para estabelecer bem claro que o Pai colocou a ele em posição de suprema autoridade. Quem tem Jesus tem salvação. Quem não tem Jesus não tem salvação. Quem é convertido a Jesus tem salvação. Quem não é convertido a Jesus não tem salvação. Quem tem Jesus tem seus pecados perdoados e está se santificando. Quem não tem Jesus continua com os seus pecados, não tem perdão, não tem salvação. Mesmo que diga que tem alguma religião que crê em Deus. Pode dizer, mas não é a verdade. Mas não tem salvação. Não é a fé salvífica. Agora nós cremos em Deus Pai e cremos no Deus unigênito, o Deus Filho que o Pai enviou para ser o nosso Salvador. Por isso, no início aqui do capítulo 14, Jesus chama os 11 e fala: eu já vi que vocês creem em Deus, Ele é o meu Pai. Agora, para ser salvos, vocês têm que crer também em mim. Crer em mim. Não crer que eu sou apenas um profeta, que o povo estava crendo que Jesus era só um profeta. Jesus perguntou para os apóstolos que, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, inspirado por Deus, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para Pedro: bendito tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu sou mesmo o Cristo, Filho do Deus vivo. A salvação agora é para quem crê em Deus e crê em Jesus, tá? Por isso que nós temos aqui na Bíblia os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento representando a antiga aliança, que tem muitos elementos que eram exclusivos daquela aliança, provisórios, não valem mais hoje. Mas o Novo Testamento é o testamento da nova e eterna aliança. Na antiga aliança se matava muitos cordeiros, mas na nova aliança um único cordeiro foi morto, Jesus Cristo. E esse sacrifício foi suficiente para a nossa salvação. Na antiga aliança existiam muitos sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, eles eram os levitas. Na nova aliança, Hebreus capítulo 8, versículo 1 declara que nós temos um único sumo sacerdote, que não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, mas entrou no tabernáculo celestial, na presença de Deus, e ele intercede por nós. Esse é o nosso sumo sacerdote. Não precisamos de um sumo sacerdote na terra, nós temos um sumo sacerdote nos céus. E Paulo disse isso com outra palavra, a palavra mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o único mediador. Jesus é o único intercessor. Jesus é quem intercede por nós à destra do Pai. Jesus é o nosso Salvador. Aleluia. Jesus é o nosso pontífice. Pontífice é uma palavra que vem do latim, juntando duas palavras: pontifacere, aquele que faz a ponte. O único que faz a ponte para nos ligar a Deus é Jesus. Portanto, dizer que crê em Deus, mas não crê em Jesus, Deus está do outro lado, e sem Jesus não tem como atravessar para o outro lado, porque não tem ponte. Jesus é o pontífice.
Jesus é o caminho, Jesus é o único elo, Jesus é o nosso mediador, o nosso sacerdote, o nosso Salvador. Aleluia. E Jesus deixou alguns elementos para essa aliança de fé. Um desses elementos é o que vamos fazer agora aqui. É a Santa Ceia instituída por Ele. Que representa o quê? Que representa que todos os dias nós estamos meditando na Sua palavra. Esse alimento que comemos aqui na ceia representa a palavra que nos alimentamos, que é o próprio Jesus, que disse em João 6 várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Isso não significa comer aqui os elementos da ceia. Isso significa comer a palavra de Deus, se alimentar, se nutrir da palavra de Deus todos os dias. Aquele que se nutre da palavra de Deus todos os dias, recebe a palavra de Deus todos os dias e coloca em prática na sua vida, ele edifica sua casa sobre a rocha. Quando essa pessoa come aqui a ceia, ela está comendo a sua salvação, porque ela todos os dias, eu disse todos os dias? Eu disse todos os dias? Toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado e todo domingo, eu disse todos os dias? Eu disse todos os dias, irmãos? Todos os dias se alimenta da palavra e coloca em prática, coloca essa palavra na prática, nas suas atitudes, no seu jeito de viver, dentro de casa ou fora de casa. Quando essa pessoa vem cear, ela come a sua salvação. Mas, se a pessoa se chama crente, mas é negligente à palavra, não recebe a palavra, não tem prazer na palavra, não medita na palavra, tem preguiça da palavra, não gosta dela, não gosta de Jesus, porque Jesus é a palavra. Não se alimenta da palavra, porque fica se alimentando só das porcarias que o mundo oferece. E portanto não pratica a palavra, pratica a impiedade, pratica a iniquidade, não pratica a palavra. Aí vem cear, come e bebe a sua própria condenação. Porque é uma pessoa que edifica a sua própria vida sobre a areia, e grande será a ruína dessa pessoa. Esse elemento é um elemento de aliança. Aliança representa casamento. Jesus quer casar com uma igreja santa, uma igreja bela, uma igreja bonita, sem mancha, sem ruga, sem falsidade, sem desonestidade, sem sensualidade, sem malícia, sem vícios, mas santificada na palavra que Jesus orou ao Pai em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Por isso hoje cremos no Pai, cremos em Jesus, cremos no Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, que opera em nós a obra da salvação dia a dia, até que estejamos definitivamente com Ele na glória. Aleluia. Pense nessa palavra durante toda a ceia que nós vamos ministrar agora. E vamos orar durante toda essa ministração. Aleluia. Glória a Deus.